Agradeço a todos a oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre miomas uterinos na gestação. Nosso objetivo hoje é conversar até quando ficar ou quando encaminhar uma paciente com mioma uterino na gestação. Meu nome é Fabiane, eu sou ginecologista e obstetra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eu sou especialista em endoscopia ginecológica e reprodução humana. Bem, iniciando o tema, nós sabemos que os miomas são os tumores sólidos mais comuns do trato reprodutivo feminino, acometendo 20 a 40% das mulheres. A incidência estimada desses miomas na gestação é de 1,6 até 10,7%. Essa incidência é considerada até pequena devido à associação dos miomas com a infertilidade, então não sendo tão prevalente quanto esperado. A presença de miomas na gestação tem uma incidência aumentada, principalmente naquelas mulheres com mais de 30 anos. O comportamento esperado desses tumores na gestação, de maneira geral, é a estabilidade. 50 a 60% dos miomas permanecem de tamanho estável durante a gestação. 20 a 30% desses tumores vão apresentar um padrão de crescimento e 8 a 27% vão diminuir ao longo da gestação. Aqueles que apresentam maior tendência a crescimento são aqueles miomas acima de 5 centímetros de diâmetro. Espera-se esse padrão de crescimento, principalmente devido às características de fisiopatogenia da gestação. Existe um aumento fisiológico de estrogênio e progesterona circulantes, do fluxo sanguíneo e a presença da gonadotrofina coriônica no início da gestação, aí no primeiro trimestre. Esses fatores vão provocar a hiperplasia e a hipertrofia das células musculares dos miomas. Com o passar da gestação, no segundo, terceiro trimestre, existe um down regulation desses receptores, que provoca então uma estabilização no crescimento dos miomas. De maneira geral, espera-se que esses miomas permaneçam assintomáticos durante a gestação, porém, eles podem ser responsáveis pela presença de sintomas como pressão pélvica e sangramento transvaginal. Porém, o sintoma mais comum nas pacientes gestantes com miomas é a dor, que pode ocorrer em até 11% das pacientes, sendo mais frequente naquelas pacientes com miomas maiores. Como foi dito, principalmente ali no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, nós teremos um padrão de crescimento e de alteração de vascularização relacionado à própria gestação, que leva então a um maior risco de degeneração, isquemia e torção dos miomas. A maioria dos miomas vai passar sem eventos adversos na gestação, porém, até 30% podem apresentar complicações na gestação, no parto e no puerpério. A principal associação dessas complicações seria com a localização e com as dimensões desses miomas. As principais complicações possíveis associadas aos miomas na gestação são a degeneração, a torção, abortamento, parto prematuro, descolamento prematuro de placenta, apresentações anômalas, partos disfuncionais, a necessidade de parto cesáreo, hemorragia pós-parto e, menos frequentemente, deformidades fetais, ruptura prematura de membranas e restrição de crescimento intrauterino. A degeneração e torção são mais frequentes no segundo trimestre, como já foi dito, por causa do padrão de crescimento desses miomas, podendo gerar dor localizada, febre e leucocitose. A degeneração vai estar muito associada ao crescimento rápido dos miomas, que pode gerar uma redução relativa da perfusão, provocando isquemia e necrose. A torção está muito associada aos miomas pediculados. Ambas essas complicações devem ser avaliadas em relação ao diagnóstico diferencial com apendicite, descolamento prematuro de placenta, litíase ureteral e pielonefrite, pela semelhança dos sintomas e das alterações laboratoriais. Quando ocorre degeneração ou torção de miomas, pode haver desencadeamento de trabalho de parto prematuro. Então, o tratamento geral dessa complicação seria com analgésicos e, eventualmente, o uso de progesterona ou tocolíticos.
Os miomas também podem estar associados à presença de abortamento, principalmente naquelas pacientes com miomas submucosos. Ainda é controversa a associação com miomas intramurais em corpo uterino. Estima-se que ocorra esse tipo de alteração por causa de placentação alterada, alteração da circulação útero-placentária devido à presença do mioma e aumento da contratividade uterina, tudo isso provocando aumento do risco de abortamento. A presença dos miomas também está associada a um aumento do risco de trabalho de parto prematuro em até 1,9 vezes. Existem vários fatores de risco associados em relação a múltiplos miomas, placentação adjacente ou sobre os miomas, ou presença de miomas grandes maiores que 5 centímetros. Acha-se que essa associação ocorreria devido a uma redução da distensibilidade uterina e ao aumento da contratividade miometrial desencadeada pela presença do mioma entre as fibras musculares. Apesar dessa associação com o trabalho de parto prematuro, não há indicação de monitoração de comprimento cervical com o objetivo de estimar risco de parto prematuro nessas pacientes. Também existe um aumento de até 3 vezes no risco de descolamento prematuro de placenta, diretamente relacionado à implantação da placenta acima do mioma. Então, estaria mais associado a miomas submucosos ou retroplacentários, ou miomas maiores que 7, 8 centímetros próximos à placenta. A fisiopatogenia que explica isso seria um fluxo sanguíneo reduzido devido à presença do mioma, provocando isquemia e necrose tecidual e, consequentemente, o descolamento da placenta. A presença dos miomas também pode distorcer a cavidade uterina, aumentando o risco de apresentações anômalas. Um estudo demonstrou que a apresentação pélvica ocorreu em até 5,3% das mulheres com miomas, enquanto em apenas 3,1% daquelas pacientes com miomas, o que indica um risco relativo de 1,5 vezes mais naquelas pacientes com mioma. As apresentações anômalas estão mais presentes naquelas mulheres com miomas grandes, acima de 10 centímetros, então miomas submucosos grandes, múltiplos, retroplacentários ou no segmento uterino inferior. Também existe um aumento do risco de parto disfuncional, um aumento de até 2 vezes nessa alteração, devido à alteração de contratilidade uterina por causa do mioma. Isso pode provocar discinesia ou até a própria atonia, o que leva a prolongamento ou disfunção do trabalho de parto. O parto cesáreo também é mais frequente nessas pacientes, ocorrendo até 3,7 vezes mais frequentemente, isso devido às apresentações anômalas, aos partos disfuncionais, à obstrução do canal de parto e à possibilidade do descolamento prematuro de placenta. Pacientes com miomas também têm um risco aumentado de hemorragia puerperal, principalmente aquelas pacientes com miomas acima de 3 centímetros, retroplacentários e aquelas pacientes que necessitam de parto cesáreo. A presença do mioma pode provocar redução de força e coordenação da contração uterina, e isso produziria, então, a atonia uterina, elevando o risco de hemorragia puerperal. De forma interessante, esse estudo de 2017 mostrou que a hemorragia puerperal é mais frequente naquelas pacientes com miomas intramurais, ocorrendo em até 8,6% dessas pacientes, e é menos frequente nos miomas submucosos, 4,7%, e nos miomas subserosos, 5,6%, que não se encontram ali em meio às fibras musculares. E, em comparação, ocorrem em apenas 1 a 3% da população geral nesse estudo. Os miomas também podem provocar uma restrição de espaço intrauterino, principalmente aqueles miomas submucosos grandes. Isso pode causar o encurtamento de membros, torcicolo congênito e até deformidades cranianas, porém isso é uma complicação bastante rara. Também são menos frequentes a ruptura prematura de membrana, que ocorreria principalmente naqueles miomas retroplacentários, e a restrição de crescimento fetal, que pode ocorrer em pacientes com miomas grandes.
Como deve ser feito, então, o manejo dessas complicações na gestação? Como foi dito, a maioria dos pacientes vão passar assintomáticas à gestação. Então, o tratamento conservador será o principal tratamento aplicado a essas pacientes. É muito importante uma avaliação adequada por meio do ultrassom, para avaliar tamanho, número, localização, relação com a área de implantação placentária e vascularização. Não se faz necessária uma avaliação seriada desses miomas, exceto se houver suspeita de alguma complicação. A dor, que é o sintoma mais prevalente, pode ser tratada adequadamente a nível ambulatorial, com analgesia com paracetamol e opioides, não sendo indicado tratamento com cirurgia de urgência apenas por causa de dor. A miomectomia, a retirada dos miomas durante a gestação, acarreta riscos potenciais de hemorragia, abortamento ou parto prematuro, ruptura uterina e até de histerectomia. Então, tem indicações bastante restritas, principalmente naquelas pacientes que apresentem um abdômen agudo por torção de mioma pediculado ou se apresentarem obstrução ou suboclusão intestinal por compressão. Da mesma forma que fora da gestação, as vias de abordagem podem ser a laparotomia ou a laparoscopia. A laparotomia implicando em uma maior internação e um tempo mais longo de recuperação e maior risco de transfusão sanguínea. E a laparoscopia, tal qual fora da gestação, ainda mantém os benefícios de recuperação mais rápida, menos dor, cicatrizes menores e menor tempo de internação. Porém, tem as exigências de uma maior duração de cirurgia e a necessidade de profissional capacitado para executar esse tipo de procedimento. Especificamente em relação aos miomas pediculados paridos, deve-se atentar que, apesar de estarem ali de fácil acesso, não é recomendada a remoção devido ao risco de hemorragia, ruptura prematura de membranas e perda gestacional. Só deve-se considerar a remoção desse tipo de mioma na presença de sangramento significativo, dor excessiva, retenção urinária ou infecção. Esse risco da remoção deve ser estimado antes de tomar a conduta de remoção. Então, para considerar esse risco, devemos sugerir, então, avaliar a origem desse mioma, se ele é cervical ou submucoso, e a espessura do pedículo, havendo maiores riscos naqueles miomas submucosos e de pedículos mais calibrosos. A via de parto nas pacientes com mioma na gestação ainda é prevalentemente o parto vaginal. 70% das mulheres com miomas acima de 10 centímetros apresentarão parto vaginal com sucesso. Nós só não tentaremos o parto vaginal naquelas pacientes que apresentem alguma contraindicação obstétrica ou cujo mioma esteja obstruindo o canal de parto. Sendo necessário o parto por via cesariana, deve-se considerar a presença de miomas grandes, retroplacentários ou em segmento uterino inferior anterior como fatores de risco importantes para hemorragia intraparto e pós-parto. Então, nesses casos, devem ser tomados alguns cuidados especiais, inclusive considerar uma incisão cutânea longitudinal e uma esterotomia corporal. Na hora da realização da incisão uterina, deve-se evitar seccionar o mioma, porque isso pode implicar na impossibilidade de fechamento da incisão, a não ser que seja removido o mioma. E a remoção do mioma pode acarretar complicações importantes, como a hemorragia. Deve-se considerar sempre que possível a possibilidade de um mapeamento com ultrassonografia anteparto ou intraparto para decidir o melhor local de esterotomia. Sendo necessária a retirada do mioma durante o parto, deve-se considerar que esse procedimento implica em alta taxa de complicações intraoperatórias e pós-operatórias, inclusive hemorragia e CIVD. Deve-se tomar um maior cuidado técnico, tanto na incisão quanto no plano de clivagem, hemostasia e sutura, sendo um procedimento indicado apenas em pacientes bem selecionados, principalmente miomas pediculados sintomáticos. Deve-se evitar a remoção de miomas intramurais, porque estão mais associados a risco desse tipo de complicações.
Naquelas pacientes com miomectomia prévia à gestação, deve-se considerar a programação de um parto cesáreo eletivo entre 37 e 39 semanas de gestação. Pacientes com histórico de miomectomia extensa, com miomas transmurais ou múltiplos miomas intramurais e submucosos, deve-se inclusive considerar o parto com 36 a 37 semanas para evitar o início do trabalho de parto. Por outro lado, aquelas pacientes com miomas pediculados sem comprometimento miometrial, pode inclusive ser tentado parto vaginal. Então, as conclusões dessa aula seriam que existe uma maior incidência de presença de miomas em gestações acima de 30 anos de idade, a maioria permanece assintomática na gestação. Quando ocorre alguma complicação, a mais comum é dor, que é tratável ambulatorialmente. Porém, até 30% desses miomas podem apresentar complicações, serão dependentes do número, do tamanho e da localização dos miomas, de forma que a conduta conservadora é a mais segura na maioria dos casos. Quando, então, eu devo encaminhar uma paciente com mioma uterino gestante para o pré-natal de alto risco? Deve-se pensar no encaminhamento principalmente para aquelas pacientes com miomectomia prévia, miomas acima de 6 centímetros, quando houver miomas múltiplos, miomas pediculados, miomas retroplacentários que distorcem a cavidade ou no segmento uterino inferior. Acho que essa é a mensagem que temos que deixar hoje. Muito obrigada pela atenção.